bom dia, tudo bem? Estamos iniciando uma série de lives sobre empresas familiares. E hoje a gente vai contar com a participação da doutora Raquel Brum Pinheiro, de Santa Maria, diretamente de Santa Maria, para poder participar conosco aqui desse bate-papo sobre um assunto extremamente importante, que são as empresas familiares no contexto brasileiro. Bom, pessoal, com respeito às empresas familiares, nós vamos fazer uma série de 10 lives. Por quê? Porque a gente vai ver aqui a importância estratégica das empresas familiares no Brasil. Elas representam, para vocês terem uma ideia, elas representam 90% de todos os empreendimentos feitos aqui no país. Então é extremamente importante compartilhar aqui, criar um ambiente propício para a gente poder compartilhar ferramentas necessárias para que as empresas familiares tenham mecanismos para poder se sobressair, enfim, para poder... Tudo bem, Raquel? Oi, consegui. Não sei se é a minha conexão aqui. Bom dia. Eu estava fazendo uma introdução aqui, rapidamente, né, explicando da importância das empresas familiares no contexto brasileiro. E eu queria ouvir um pouco de você também, não é? E estava explicando que nós vamos fazer aqui uma série de 10 lives, né, com o tema empresas familiares, e estava aqui justificando a importância que as empresas familiares têm no Brasil. Então eu comecei dizendo o seguinte, né, que as empresas familiares, elas, através de dados do IBGE e também do Sebrae, apontam que 90% dos empreendimentos feitos no país são feitos por empresas familiares. Existe uma crença popular de que o pequeno negócio, né, a empresa familiar, primeiro que pequeno negócio não necessariamente é uma empresa familiar e vice-versa. Você tem empresas familiares, tá, que são gigantescas. Então essa crença de que empresa familiar é negócio pequeno, isso é crença, tá? É mito, não necessariamente é verdadeiro. Mas eu quero ouvir um pouco de você também, a sua percepção, explicando, né, que Força Mineiro Advogados, eu estou falando da cidade de São Carlos e você está falando de Santa Maria. Conta um pouquinho aí da unidade de Santa Maria e a percepção que você tem aí das empresas familiares na sua cidade. Então, eu trabalho daqui para São Paulo e para o mundo, digamos assim, todos nós, né? Desde 2008 nós temos essa sociedade e então a gente faz isso que a gente está encarando como novo hoje, né, de trabalhar à distância, enfim, a gente faz isso há mais de 10 anos, né? E sempre deu certo, então a perspectiva é boa para todo mundo. Empresas familiares, bom, aqui no interior do Rio Grande do Sul, estou falando da região central, é a grande maioria, né? E como você disse, não é pequena, né? Claro que muitas empresas são pequenas, mas muitas empresas aqui são familiares e são grandes, né? São empresas de grande porte, né? Principalmente no agronegócio. E até eu estava comentando contigo ontem, né, que nós temos aqui uma família que não só tem uma empresa, né? Ela atua em vários ramos dentro da própria família, né? E então a gestão da empresa familiar, ela merece uma atenção porque agentes externos à administração acabam interferindo na gestão, né? As questões familiares, os casamentos, os nascimentos, os óbitos, acaba que todo um direito de família, direito sucessório, acabam influenciando nessa administração, né? E só quem consegue superar todos esses desafios pessoais e familiares, né, nessa gestão de empresas, é que consegue que ela se perpetue, né? Porque aí que é uma dicotomia na administração familiar. Ela tem tudo para se perpetuar ao longo de muitas décadas, né? Mas por questões internas, por questões alheias à administração, elas acabam sucumbindo por problemas pessoais, né, dos seus gestores, porque eles são parentes, porque eles casam, porque eles se separam, porque... né? E então a gente se propôs aí a fazer essa série de 10 lives, né? Porque o assunto é enorme, a gente acaba envolvendo
outras áreas do direito para conseguir solucionar as questões de gestão dessas empresas familiares. E aqui é bom, tudo que você está dizendo, né? Eu vou trazer alguns dados aqui para endossar tudo que você está dizendo. Então, a gente já disse inicialmente, né, que as empresas familiares hoje, elas representam 90% aproximadamente, né, de todos os empreendimentos feitos no país. Isso é um dado muito relevante. As empresas familiares representam 65% do PIB, Produto Interno Bruto, do país. Então, nós estamos falando com um segmento muito, muito, muito relevante na economia do país. É o motor. Que gera então, praticamente a riqueza que nós temos, né? Exatamente. Se nós tirarmos elas, se você fica tira muito hoje, pouco. Se você tira hoje a empresa familiar e você deixa, né, as empresas que são as multinacionais, né, as empresas que têm uma estrutura organizacional mais, digamos assim, mais sofisticada, você sobra muito pouco. Sobra muito pouco. Então, se nós retiraríamos as empresas familiares hoje do contexto brasileiro, a gente retiraria do mercado, retiraria da economia do país 65% do PIB. Isso é muito, muito, muito relevante. Outro dado também, para se ter uma ideia, as empresas familiares hoje, elas empregam, tá? Falando agora de postos de trabalho, elas empregam em torno de 75% da força de trabalho do país. Quer dizer, se você afasta as empresas familiares do país, você tem 75% dos empregos retirados. Quer dizer, olha a importância que tem a empresa brasileira. Vocês que nos acompanham aí e é dono de um negócio, dono de uma empresa familiar, então sinta-se, sabe? Sinta-se realmente importante dentro do país, sabe? Bata no peito e fala assim, eu represento uma comunidade que é 90% de todos os empreendimentos feitos no país. Eu participo de um segmento que emprega 75% da força de trabalho no país e eu represento uma comunidade que representa 65% do PIB. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. E outro dado relevante, que também endossa o que você disse, Raquel, é quando você fala que os problemas familiares acabam interferindo na empresa. Não sei se você sabia, dados do IBGE e também do Sebrae convergem, né, no mesmo sentido, de que 70% das empresas familiares acabam encerrando as suas atividades com a morte ou afastamento do fundador. Então, vamos bater um papo um pouquinho sobre isso, porque pode encontrar aí uma sintonia com as pessoas que estão nos acompanhando. Porque o que acontece? Você tem... A empresa, normalmente, ela é fundada, né, por 1 ou 2, 3 sócios, e se elas sobreviverem aos 7 primeiros anos, que é essa questão societária entre os sócios fundadores, maravilha. Só que aí vem o desafio. Vai para frente, mas... Mas a família vai crescendo, esses fundadores têm os seus filhos, os filhos acabam se casando, os filhos acabam tendo outros filhos também, né, que já são os netos, já a segunda, terceira geração. E aí tem as noras, os genros, os primos, os tios. Os divórcios. Os divórcios. E aí toda essa problemática acaba vindo, tendo reflexos também nas empresas. Então, eu queria saber um pouquinho de você, Raquel. Estou vendo aí o pessoal entrando do movimento da geração de valor, a Paty, é isso aí. Sejam bem-vindos. A questão quando o falecimento acaba trazendo essa ruptura, né, de prosseguimento do negócio, é porque a administração ela acaba sendo muito centralizada dentro das empresas, né, dessas empresas familiares. Aquele patriarca, matriarca, aquele gestor que acaba sendo o líder familiar também, né, é o líder familiar e acaba também sendo o líder dentro da empresa, ele traz para si aquela administração. E por mais que se tente ensinar a sua prole, né, os seus herdeiros e tudo mais, né, nem sempre esses herdeiros também têm interesse naquele negócio, né, tem vocação, tem disposição, tem, né, até a qualificação às vezes acaba sendo muito diferente, né, da qualificação que precisa para aquele setor de empresas e que a empresa atua.
Então, quando morre a pessoa que acabou administrando aquilo ali, que às vezes ela morre com informações que só ela sabia, só tinha dentro da cabeça dela, né? Porque foi ela que fez, ela que organizou, ela que administrou. Então, o que nós vamos falar um pouco hoje, né, e vamos falar na sequência, é como evitar que isso aconteça, né? Que essa administração possa ser reproduzida, possa ser dada continuidade, né, continuada, mesmo com a falta, porque não só a morte, né, mas uma hora a pessoa também se aposenta, uma hora a pessoa também cansa, fica doente, enfim, né, se afasta da administração, cansa de fazer aquilo que fez a vida toda, e essa administração ela precisa continuar sozinha, né, por mais que, tendo ou não um herdeiro à frente disso, né, as empresas precisam que aquela administração ela se constitua de uma forma independente das pessoas que estão ali, das pessoas físicas, né? Que tenha realmente, a pessoa jurídica tenha realmente uma independência. E é essa independência que às vezes a gente tem dificuldade de dar para o próprio filho, né? A empresa também. Ela também tem que ter essa independência, né? Tem que atingir a maioridade e andar com as próprias pernas. Então, nós vamos tratar aí nessas próximas semanas também sobre quais são os mecanismos que a gente pode construir dentro da empresa para que essa administração se torne independente. E aí que a gente fala em profissionalizar a gestão, né? Não necessariamente alguém de fora, mas que toda a gestão dentro da empresa com os funcionários, enfim, acabe acontecendo independente do gestor, né? do patriarca, da matriarca. Sim. Só para esmiuçar um pouco, né, essa dificuldade, né, esses desafios que ocorrem, você tem uma empresa muitas vezes é constituída, por exemplo, de dois irmãos. Tá? Dois irmãos que se dão bem, eles têm uma visão clara do que eles querem, um plano de negócios, às vezes o produto ou o serviço são muito bons, então eles vão caminhando, tá? Dentro de um ritmo interessante, um ritmo bom, mas aí o que acontece durante a jornada? A família ela vai crescendo, tá? Então vão vir os filhos das namoradas, os namorados, futuramente os genros e as noras, e a família acaba ficando, o que a gente costuma dizer, né? A família acaba ficando maior do que a empresa. Maior não, assim, numericamente falando, assim, mas maior em termos decisórios. Então, aquilo que muitas vezes as decisões eram tomadas rapidamente, elas acabam entrando num labirinto, sabe? Naquela dificuldade, porque às vezes você tem não só as questões que interessam a empresa, mas também as questões que interessam as pessoas dos sócios. Então, o primeiro problema que a gente enfrenta é o problema do conflito de interesses. Então, você tem aquilo que interessa a empresa e aquilo que interessa a pessoa dos sócios. E muitas vezes nem os sócios diretamente, mas os agregados, entendeu? E aí começa a criar uma teia de intrigas que você, como você mesma disse, né? Essa teia de intrigas você vai trazendo para o mundo da empresa, isso vai gerando um problema muito grave. Então, falando em algumas soluções, tá? Soluções para esses desafios. A primeira solução que a gente poderia enumerar aqui, que você também já falou rapidamente sobre isso, é estabelecer a independência da pessoa jurídica em relação aos sócios. É estabelecer o seguinte, que a empresa ela é uma entidade à parte. Ela é como você coloca um filho, uma filha no mundo. Ela, por mais que ela vai carregar o DNA, né, os genes dos pais, dos fundadores, mas ela precisa ter uma vida independente. Ah, mas fui eu que criei, sabe, aquele sentimento de apego. A gente compreende tudo isso, mas a gente tem que entender o seguinte, que para a empresa se perpetuar e ela passar os reveses que o mercado vai trazer para ela precisa ter uma identidade própria. E aí, Raquel, com a sua experiência, né, para trazer essa questão da independência, essa autonomia, o que você vê aí na região do Rio Grande do Sul? É muito comum, por exemplo, aqui na região sudeste, né, eu falo do interior de São Paulo, no centro também do estado de São Paulo, eu vejo assim uma dificuldade grande para
você separar, por exemplo, a contabilidade, as contas dos sócios e as contas da empresa. Acaba virando uma coisa só, o sócio precisa pagar uma conta, ele vai lá no caixa da empresa, ele pega o dinheiro da empresa, vai lá e paga a sua conta. É a empresa que paga a conta da escola dos filhos, e aí precisa comprar não sei o que lá, que não tem nada a ver, sabe? Precisa comprar alguma coisa para a mãe, para o pai, que não fazem parte da sociedade, vai lá, pega o dinheiro do caixa, paga aquela conta. E eu queria saber o seguinte, essa é uma das realidades que a gente enfrenta aqui na região sudeste. Eu queria saber se isso também acontece aí na região do sul. Não só acontece, como também essa confusão de contas aí, ela contribui para a desavença entre a família, né? Porque aí vem um dos filhos e paga a conta da escola dos seus filhos, ou seja, do neto do gestor. Aí o outro vem e paga não sei o quê. Na hora de fazer a distribuição do lucro, não, mas tu gastou com aquilo, tu gastou com aquele outro, o outro gastou com não sei o quê. E essa distribuição de lucros acaba sempre parecendo prejudicial a alguém, porque na verdade ninguém sabe, né? Porque não se faz aquele controle. Vamos dizer que não separe as contas, mas se tivesse todo um controle para chegar no final do mês e dizer, olha, tanto já foi para ti, tanto já foi para ti, e aí a separação ser de uma outra forma, não. Nem essa separação acaba acontecendo às vezes, né? Ou quando a empresa é menor, vamos supor assim, donos de supermercados que trabalham com os filhos no supermercado, né? Acaba consumindo toda a alimentação, porque afinal todo mundo vai no supermercado, né? Então acaba misturando tudo ali, e na hora de fazer realmente pagamento de prolabore, pagamento da divisão dos lucros, as pessoas não enxergam o fruto do trabalho. E isso acaba também desestimulando, por exemplo, a segunda geração a dar continuidade no empreendimento, porque nunca viram o lucro para poder ser usado, né? O prolabore para poder ser usado. Sempre foi misturado, então aquela satisfação de recompensa nunca aconteceu durante todo o empreendimento, apesar de ter acontecido, só que de uma forma maquiada, né? Misturado. E aí acaba desestimulando a participação da segunda ou terceira geração no negócio, e aí contribui para que ele se encerre, né? Encerre a atividade antes de dar continuidade nas próximas gerações da família. Então, com certeza, essa mistura da contabilidade pessoal com a empresa acontece com certeza aqui. E eu não sei se aí no interior do Sudeste também acontece, mas aqui, não sei, pelo jeito do gaúcho, né, aquela coisa mais protetora, geralmente os homens assumem a frente dos trabalhos, né, e não deixam as mulheres muito participar, ou os filhos, porque querem que os filhos vão estudar fora, vão fazer outra coisa, porque tem aquela atividade tão grande, porque é uma responsabilidade tão grande, uma empresa muito maior que tu, ser administrado por uma pessoa só, que aquilo é tão grande, é tão desgastante para ele, mas ao mesmo tempo ele não deixa, porque é a única fonte de renda da família, que ele ele se apega tanto e faz os filhos se afastarem, né? Vão estudar fora, vão morar em outro lugar, vão fazer outra coisa, e aí a empresa vai terminar quando ele terminar, né? Então essa dificuldade, esse desapego não acontece, e se torna uma coisa ruim que ele não quer passar para os filhos, e aí os filhos não dão continuidade ao negócio. E quando dão continuidade, é uma coisa até surpreendente, né? Porque quando você vê, por exemplo, a jornada dos empreendedores que são responsáveis pela constituição da empresa, os fundadores, você tem uma realidade. Então, eles passaram pelas dificuldades iniciais, os percalços iniciais do negócio. Quer dizer, todo negócio não nasce grande, ele nasce pequeno, ele nasce, sabe, é igual o pintinho, ele tem que quebrar a casca, tem que fazer uma força gigantesca no início, né? Aquela coisa da decolagem, aquela explosão de energia. E muitas vezes os filhos, eles já vêm
quando eles entram dentro da estrutura da empresa, eles já entram dentro de algo pronto, algo já funcionando, uma engrenagem já montada. E essa visão, sabe, essa visão do começo, das dificuldades do começo, fazem falta para essa geração que está chegando. Porque sabe aquela história, Raquel, que quando o marinheiro que só navega em águas tranquilas, ele tem uma certa percepção do mar. Agora, aquele marinheiro que está acostumado a pegar, sabe, o mar revolto, sabe, tempestades, mar agitado, ele acaba sendo, até por força das circunstâncias, ele acaba sendo um profissional muito mais preparado, porque a dificuldade prepara, as adversidades tornam o profissional mais fortalecido. E a realidade que eu vejo aqui é muito isso, né? Os filhos, normalmente, quando eles chegam dentro do negócio, a engrenagem já está montada, eles não vivenciaram aquelas dificuldades do início. E aqui vem aquele insight, né? Como é que se resolve uma questão dessa? É fazer com que a empresa ela tenha uma espécie de um diário, sabe? E as dificuldades sejam relatadas. Porque, primeiro que você precisa ter esse histórico. Os aviões não têm a caixa preta? A caixa preta fica registrando ali todos os incidentes, enfim, toda a rotina do voo. E a empresa também precisa ter isso registrado. Então, existem instrumentos societários, né, que a gente vai tratar aqui cuidadosamente dessas séries aí de lives que a gente vai fazer. A gente vai tratar dessas pequenas dicas, tá? Que vão ajudar muito, muito o empreendedor familiar. Eu gostaria também de dizer, Raquel, que eu faço até um convite aqui para você e para as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, essa iniciativa, né, do escritório de poder compartilhar com vocês aí esses 25 anos de história, né, de trajetória, operando dentro da advocacia de negócios, que a gente chama, a gente vai trazer para vocês essa experiência de 25 anos. Quer dizer, durante 25 anos, um quarto de século, a gente já viu muita coisa, né? Muitos dilemas familiares de clientes, empresas que deixaram de existir, empresas que saíram fortalecidas, né, diante das crises. E a gente pretende trazer para vocês aqui ferramentas muito interessantes para que vocês consigam perpetuar o negócio de vocês. E aqui fica o convite, né, Raquel? Se esse assunto fez aí enfim, né, tocou de alguma forma vocês, a gente pede para que vocês se inscrevam aí no canal do escritório, né, do Force Mineiro Advogados, ativem aí o sininho para receber as notificações, porque a gente está sempre produzindo conteúdos aí alinhados aí a essa perspectiva das empresas familiares e outros assuntos também empresariais. Mas fala, Raquel, continua falando aí da sua perspectiva. E a gente vai também tratar não só dessas grandes estruturas, né, Andrei, como a importância de olhar para uma grande estrutura e encontrar soluções para os pequenos negócios, né? Porque eu sempre acabo falando num exemplo que eu tive aqui, que é um pequeno negócio que me procurou porque um dos sócios estava saindo, né? Uma empresa familiar, um dos sócios estava saindo, e ele que administrou a empresa até aquele momento, foram alguns meses de administração, e ele resolveu sair. E aí, nessa de resolver sair, ele queria o valor que ele tinha investido na empresa e tal, mas sem prestar contas. Ele não prestou contas de nada, ele não entregou a conta, ele não tinha nem aberto uma conta jurídica. Estava administrando pela conta pessoal dele uma estrutura que já não cabia mais numa conta pessoa física há muito tempo, né? E aí me procuraram e eu disse, olha, não é uma sociedade limitada, então nós vamos fazer vamos chamar os sócios para uma assembleia, né? E fazer uma prestação de contas e fazer uma negociação para a saída desse sócio. Porque é um negócio bem pequeno. O faturamento mensal deles, acredito que não passe de 40 mil reais. Né? Então, é uma estrutura pequena. Mas, quando a gente trata de uma forma com tudo que uma limitada requer, né? Toda a tramitação legal, esse sócio já faz 2 anos que eu assessoro. Ele nunca veio prestar conta.
Ele nunca apareceu. Ele assinou a alteração do contrato social, foi transferido à empresa, eles estão trabalhando, estão, né, administrando, estão com valores reservados, inclusive, né? Mas ele nunca veio prestar contas porque a gente sabe que a administração foi muito falha. Ele acabou, né, misturando demais a situação. E simplesmente por tratar a empresa como ela merece ser tratada, ou seja, tem que prestar contas, tem que fazer a contabilidade, tem que esclarecer direitinho o que aconteceu, o que não aconteceu, quais são os comprovantes que tem. Bom, a administração não acontecia dessa forma, né? Então, jamais ele vai conseguir prestar contas, jamais a gente vai conseguir entender o que aconteceu naquele momento, né? Se ele tirou proveito próprio, se ele não tirou, o que deu, o que aconteceu naquele momento, né? Durante aqueles meses. E os problemas foram, entre aspas, solucionados no sentido de que nós vamos fazer o justo, né? Vamos fazer as coisas certas, vamos administrar corretamente. E essa empresa hoje, ela, por menor que ela seja, ela tem uma administração independente, né? Ela conseguiu construir, a partir desse momento, uma administração independente, né? Independente dos sócios. E hoje, se eles quiserem, por exemplo, vender o negócio, eles conseguem. Porque o negócio ele funciona independente dos sócios, né? Que é isso que a gente almeja, é aquela possibilidade, inclusive, de vender o negócio, de passar adiante, né? De fazer uma transação dessas. Se quiser também, né? Se não quiser, tu continua administrando, mas tem aquela possibilidade sempre de ela ser tão independente que tu pode transferir para outros sócios e a empresa vai continuar sendo administrada. É isso mesmo. Aliás, a gente pode também, aproveitando, né, esse exemplo que você deu, a gente poderia já na nossa próxima live a gente abordar isso. A gente abordar justamente essa questão. Eu não preciso esperar o meu negócio crescer para poder implementar as ferramentas de controle adequadas. Eu já posso, desde já fazer uma administração mais profissionalizada e entender aqui que a administração profissionalizada não significa que eu tenho que fazer nenhum MBA, nada disso. O que eu preciso, efetivamente? Eu preciso ter um controle, tá? Um controle transparente, sabe? Ter transparência na administração, para que qualquer um que chegue, ele consegue, a partir daquilo que está sendo feito, ele consegue tocar a partir dali. Isso envolve, Raquel, muito desapego, porque, sabe, eu convivo com essa dificuldade, né, com os clientes, porque aquele sentimento de apego, o empreendedor, muitas vezes, ele tem dificuldade de entender, de enxergar a empresa como algo, a empresa é uma extensão dele, sabe, é como se fosse um dos dedos dele. E não é assim. É uma entidade à parte. E esse sentimento de apego acaba prejudicando, por quê? Porque, como você disse, né? Informações que só ele sabe, coisas que só ele sabe onde está. Aí precisou de alguma coisa, na falta dele, como é que faz? Não faz. Não faço. E tem outro detalhe também, que você também abordou. Se você tem uma empresa que é muito dependente do sócio ou do seu fundador, ela realmente não é um negócio. É um fardo. É um fardo que ele vai ter que aguentar. Né? E você, empreendedor, se o seu negócio depende exclusivamente de você, você realmente não é um empreendedor. Essa aqui é uma realidade dura. Mas o que acontece? Você é um funcionário de luxo da empresa que você montou. Você é um funcionário. Então, na verdade, você não tem um negócio. O negócio é que tem você. Você sabe que isso aconteceu comigo também, sabe? Então, eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque é algo que eu senti na própria pele. Num determinado momento da vida, né, desses 25 anos aí de trajetória, eu não podia sair, eu não podia tirar férias, eu não podia fazer nada. Por quê? Porque o negócio dependia exclusivamente de mim. Sim. E aí você tem um negócio, ou é o negócio que te tem? Na verdade, eu era um funcionário de luxo, né? Um funcionário que ganhava bem, muito bem, para a empresa. E aí, como é que você faz para reverter isso? Você precisa criar processos, tá? E não estou me referindo a processos judiciais, são processos de que trabalho. Que esses só atrapalham, é melhor não tê-los. É melhor não tê-los, exatamente.
Você criar processos, racionalizar processos, tá? Para quê? E você criar, sabe, um, um, um diário constante, né, de tudo que está acontecendo, para que na sua falta, na sua ausência, ou qualquer coisa que aconteça, ou de repente você vendeu um negócio, a pessoa vai lá e consulta e ele consegue, a partir dali, tomar as decisões necessárias para o negócio. Raquel, daí se torna um negócio de valor, né? De muito valor. E aí a gente entra, isso que eu ia dizer, a gente entra num capítulo que também a gente vai tratar aqui, que é administrar o negócio, tá? Desde o início, dentro de uma perspectiva de geração de equity. É um nome difícil, né? Equity significa ativo em inglês. E o que significa isso? A gente vai falar isso com bastante detalhe, né, nas lives seguintes. É você criar o seu negócio já com essa pegada, né, vamos chamar assim, com essa pegada empresarial. Você já imprimir no seu negócio já uma administração voltada para a geração de ativos, geração de caixa. Porque a empresa, quando a gente vai falar também sobre isso, né? Ah, eu quero sair da sociedade, eu quero a minha parte. Pronto, aí um outro problema. Por quê? Porque a empresa Qual é a tua não parte? Qual é a sua parte? Porque o contrato social, a gente sabe, todo mundo sabe, que o contrato social, ele não reflete exatamente o valor da empresa. Porque aquele valor ele é um valor estático. E o valor da empresa, ele está muito associado à capacidade de geração de caixa, quanto que ela fatura, quanto que ela traz de recursos. E para isso, você precisa imprimir uma gestão voltada para a construção de ativos. Mas isso, não se preocupem quem está nos acompanhando aqui, porque a gente vai tratar isso de forma detalhada, tá? Detalhada e realista, né? Que não é uma teoria que as pessoas aprendem e ensinam e não serve para nada, né? Na verdade, até eu comentei ontem na live que eu fiz, né? A gente tem que transformar essas burocracias, contrato social, acordo de sócios, regulamento interno, contrato de trabalho. Nossa, o contrato de trabalho é uma ferramenta incrível para transformar a administração de uma empresa, né? E a gente começa isso desde a contratação do funcionário. Então, tudo isso são ferramentas que a maioria das pessoas enxerga assim como algo descrito na lei que eu tenho que cumprir, mas o meu negócio eu vou fazer aqui. Não vincula, né? E eu acho que é isso que a gente quer trazer aqui, é vincular essas burocracias, essa papelada toda, que hoje nem se fala mais em papel, né? A gente vai falar também sobre as formas eletrônicas de fazer isso, de trazer a coisa para a parte dinâmica da empresa. Tem que usar isso, né? É só uma questão de disciplina, né? De hábito, de mudança de hábito. O contador também nos traz muitas informações importantes, né? Esse trabalho junto com o contador na administração. Mas o lado bom disso tudo, Raquel, é que a notícia boa, né, vamos chamar assim, que é algo totalmente possível, sabe? Não se trata de nenhum absurdo, é algo totalmente realizável, tá? Basta um conjunto de ferramentas bem aplicadas, né? Uma assessoria bem ajustadinha, que todas essas questões que a gente pontuou aqui, elas são facilmente administráveis. E é exatamente esse o nosso propósito, né? De trazer para vocês toda essa gama de recursos para que o empreendedor familiar possa perpetuar o seu negócio e também ter mais liberdade, ele poder tirar suas férias com tranquilidade, ele pode, enfim, ele pode administrar eventualmente o negócio dele à distância. Então, nós vamos trazer aqui inúmeras histórias, né, de empresários, de empreendedores bem-sucedidos que conseguiram, sabe, tornar o negócio dele independente, e isso também faz com que ele, empreendedor, se torne mais independente. Porque eu pergunto para vocês aqui na sala, né, quem de vocês, né, ou melhor, quem de nós tem liberdade para dizer assim, quer saber, eu vou ficar um mês fora, eu vou descansar, eu vou viajar.
Quer dizer, aí você viaja, quando você volta, o seu negócio acabou, né? E eu acho que a gente poderia dar um plus no final. Agora eu tô tendo umas ideias. A Manu entrou aqui, a Manu Kogo. Ela é bem jovem, muito jovem, né? Mas eu diria que ela está começando um negócio digital, né? Tudo que ela está produzindo hoje é um começo, né? E eu acho que no fim dessas lives a gente poderia dar uma ênfase aos negócios digitais, porque hoje as coisas estão se transformando muito e vão muito além do e-commerce, né? Porque a gente fala muito, se adequa ao e-commerce, se adequa à venda virtual, mas é muito mais que isso, porque os negócios virtuais, as empresas, né, virtuais, digamos assim, que atuam somente nesse meio, elas acabam reunindo experts de vários setores, né? E às vezes da própria família também. Tem empresas familiares na jogada aí. A gente vê, né, muitos aí com o irmão, com o primo, com, né, os irmãos também. E eu acho que no fim a 10ª live, a gente poderia tratar disso, Andrei. O que tu acha? Eu acho perfeito. Porque... E começar desde o princípio, desde que você decide ir para o mundo, né, eletrônico aí, de lives, de sites, de blogs, de Instagram, Facebook, já pensar, né, na tua estrutura, que é uma estrutura que não é física, não é concreta, tu não está enxergando, mas que ela existe, né? Eu tive um cliente esses dias que quase perdeu o Instagram dele por causa de senha, e-mail e tudo mais. Imagina, alguém com milhões de seguidores perdeu o Instagram, furto de Instagram, né? E é um ativo, né? É uma parte importante desse tipo de empresa, né? E a gente pode aí tratar disso também. Com certeza, com certeza. Até trazer assim, experiências, né, de clientes nossos que, inclusive, diversificam, né? Não ficam, por exemplo, só na ferramenta do Instagram, porque Instagram é uma empresa, né, gente? Você não pode colocar o destino do seu negócio só num único parceiro. É casa alugada, como chamam, né? Haja visto o que aconteceu, por exemplo, com o Orkut, né? Não é do tempo da Manu, certamente, mas o Orkut, né? Ninguém imaginava que o Orkut fosse acabar, foi engolido pelo Facebook, né? E ninguém hoje se fala. Antes do Orkut ter aquele ICQ, né? Não sei se você se lembra. Bem lá no começo, Andrei, para de falar que nós vamos declarar nossa idade aqui. Mas o ponto é assim, como você mesma disse, a gente não pode, tem que tomar cuidado, né? Porque negócios que ficam muito dependentes de uma única ferramenta, você aumenta exponencialmente o seu risco. Se essa ferramenta, por qualquer razão, ela deixa de existir, o seu negócio vai junto. Então é importante você ter planos de contingência. Isso também faz parte do empreender. Você ter planos de contingência. Existe uma matriz, chama matriz SWOT, que você analisa ameaças e oportunidades do seu negócio. Então, paulatinamente, a gente vai trazendo aqui bastante ferramentas aqui para a gente discutir sobre elas, para a gente poder compartilhar com vocês e enfim. Eu digo que a matriz SWOT ela tem que ir para um quadro que a gente apaga e escreve no meio da empresa, né? Porque lá a gente enxerga, né, o que está nos ameaçando, quais são nossas oportunidades, nossas forças, enfim. Né? É uma coisa que tem que estar sempre na mente do empresário. E criar um plano de ação para todas essas... Se acontecer... O empreendedor ele tem que fazer o seguinte, ele se prepara, ele busca sempre o melhor, tá? Mas ele tem que estar sempre preparado para o pior. Porque as coisas piores acontecem, tá? Isso não é azar, tá? Isso se chama vida. A vida é assim. E o erro ensina, errar é importante. A gente tem que errar. E tem que errar, porque é com o erro que a gente aprende, né? Fica mais forte. Então, é sempre buscar o melhor, mas se preparar para o pior. Essa é a figura do empreendedor inteligente. Raquel, a gente está caminhando aqui para o finalzinho dessa live, mas tem mais, né? Semana que vem tem mais, toda sexta-feira nesse horário tem mais. A gente tem que se travar aqui, porque se a gente deixar, a gente vai conversando até meio-dia. Vai mesmo. E fica o convite para aqueles que estão conosco aqui, se esse assunto, se vocês entenderem que esse assunto é de relevância para o negócio de vocês, sabe, compartilhem.
e estejam sempre conosco aí todas as sextas-feiras. E, por favor, né, mandem também aí sugestões de temas, né, que a gente vai carinhosamente trazer para vocês, para a gente poder compartilhar junto. Perfeito. Então tá. Nós Ok, vemos então, na Raquel. próxima quinta. Próxima não, acho que a quinta. próxima quinta não é comigo, né? O Ronaldo vai participar daí da conversa. Perfeito. Raquel, então, um bom dia para vocês aí em Santa Maria, em todo o estado do Rio Grande do Sul, e até Você mais. também. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.